Voltamos a apresentar Revista Justiça. E estamos de volta com Revista Justiça, 8h34. Revista Justiça. Debate. Hoje é o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres. Por meio de uma campanha lançada em 2008, ela retrata uma iniciativa da Secretaria-Geral da Organização das Nações Unidas, a ONU, visando prevenir e eliminar a violência contra as mulheres e meninas em todo o mundo, convocando uma ação global para aumentar a conscientização, fortalecer a defesa e criar oportunidades para a discussão sobre desafios e soluções do problema. Alaranjar o mundo, acabar com a violência contra as mulheres agora. Este slogan se refere à cor laranja usada para representar um futuro mais brilhante, livre da violência contra as mulheres e meninas, como um tema unificador que perpassa todas as atividades da campanha. Perpassa, melhor dizendo. E quem está conosco aqui para discutir e repercutir esse assunto, por enquanto, é a advogada, criminalista, especialista em direito penal e criminologia e no Tribunal do Júri. Doutora Bianca Raposo, seja bem-vinda. Bom dia. Muito obrigado. Bom dia a todos que estão aí escutando a rádio. Espero engrandecer aí a discussão acerca desse tema tão importante, principalmente aqui em Brasília, tendo em vista os casos altíssimos em relação à violência contra a mulher. Tendo esse enfoque trazido pela ONU, doutora, nós já ficamos preocupados, né? Porque não é uma coisa só do Brasil, é um desafio até internacional. Por onde, né, podemos começar a tratar esse tema, já que não é um tema exclusivo do nosso país? Então, é um tema global, né? Então a ONU, né, dá esses parâmetros para a gente poder, de alguma forma, amenizar essas questões. Eu vejo que o mundo, né, passa por uma onda muito patriarcal e conservadora nesses últimos tempos, e isso influencia na questão, né, contra a violência contra as mulheres, até porque, inclusive no Brasil, a gente vem desse histórico, né, se a gente for lá desde os primórdios, essa questão do patriarcado, né, que a gente vem tentando vencer, mas ainda temos resquícios na sociedade, e isso acaba afetando diretamente as mulheres, tanto violência psicológica, física, patrimonial, e a gente tem aí também como um amparo a Lei Maria da Penha, né, nas questões dos casos criminais, para que a gente possa, né, ter mecanismos de enfrentamento. Mas eu acredito que só a lei e só penas relacionadas, né, aos crimes contra a mulher não são 100% a questão para resolver. Eu acredito que é um problema social e que políticas criminais voltadas para combater essas violências teriam mais efeitos, além do que aumentar-se apenas em crimes dessa natureza. Então, só aumentar pena, na opinião da senhora, é algo que traz pouco resultado? Traz pouco resultado. Eu vou citar aqui uma fala da ministra Daniela Teixeira, que aqui estimo minhas considerações, que com o advento dessa nova questão das penas do feminicídio, ela citou, entre aspas, que o cara que mata a mulher dentro de casa não está pensando na pena que ele vai levar. E eu acho que é uma frase que se tem que refletir por conta disso, né? A gente tem uma cultura de encarceramento em massa, uma cultura de punitivismo muito grande no Brasil, e a gente vê por anos que o sistema não funciona dessa forma e que cada vez ele vem falindo. Então, igualmente para os crimes contra as mulheres, eu acho que essa não é só a solução. Essa situação que a senhora traz, né, que o homem, quando comete um crime em casa, pouco está pensando na pena. Por quê? Ou eu entendi errado? Não, você entendeu de forma correta. O pensamento é que se dar mais pena a uma pessoa com um homem que comete esse crime, não vai ter resultado, porque ele não comete o crime com esse pensamento. O crime dele é puramente de ódio contra o gênero mulher. E aí é onde entra a questão da gente ter que investigar o porquê chegou a esse ponto. O porquê que ele matou, ou agrediu, ou fez algum tipo de violência contra a mulher. E isso, para mim, em muitos aspectos, é social, da forma que se coloca a mulher no meio social, dos lugares, poderes de mulher na sociedade. Então, eu acredito que essa questão, inclusive, das mulheres se auto-reconhecerem hoje em dia mais fortes, acabam afetando também o homem de alguma forma, porque ele acaba perdendo aquela visão, entre aspas, né,
do homem, daquela pessoa máscula, daquele patriarcado. Então, acaba que quando a mulher toma uma decisão, por exemplo, de um término de um relacionamento, ele não aceita aquele término e daí a gente entra na questão das violências, né? Então, eu acho que muito por isso ele não pensa nessas consequências criminais. Essa situação que a senhora fala sobre o patriarcado, então precisamos trabalhar mais as gerações, desde as crianças, para que não tenhamos esta mania, esse sentimento de propriedade sobre as mulheres? Com certeza, né? Costumam dizer que as crianças são os futuros, né? Os futuros aí das próximas gerações. E eu acho que isso tem que ser trabalhado, né? E trabalhado desde a infância, para que isso não se perpetue, né? Porque a gente ainda vem de gerações que perpetuam essa questão de o homem ser o provedor, ou de um homem ser ali a pessoa forte da casa, e a mulher ter só aquele papel de mãe, ou às vezes de mãe doméstica, de cuidar dos filhos. Então, assim, além dos quem tem filhos homens, instruírem eles a não ter esse pensamento, e quem tem filhas mulheres, cada vez mais empoderar as mulheres para que esse tipo de violência também não as afete. A senhora toca um ponto muito importante, a educação até dentro de casa. O que precisamos é de mais mães que façam essa educação, mostrando para o filho, o homem principalmente, que não existe esse negócio de domínio, de posse. Com certeza, não só em relação à mãe, mas eu acredito que também nas escolas. Eu acho que essa conscientização da questão do gênero, das mulheres e da violência tem que ser tratado na escola, porque ali é um meio de aprendizagem também das crianças, né? Então, ter uma educação mais positiva nesse sentido, eu acho que já seria um ponto bastante importante, porque eu acredito que a educação é um dos pilares para que vários tipos de crime não aconteçam, e até mesmo a criminalidade no Brasil não aconteça. Então, acho que é um ponto primordial. É interessante também quando a senhora fala da escola, a escola começar a conscientizar aquela criança sobre atitudes que ele pode ver na própria casa e que ele acha que é normal, mas não é. Exatamente, e até mesmo tendo isso na escola, a própria criança pode passar isso dentro de casa, porque muitas das vezes o pai ou a mãe não pode ter esse conhecimento e nem pensar dessa forma, mas que o filho ali, aos poucos, tendo esse conhecimento na escola, possa passar para os pais também, que os pais sejam mais conscientes e até mesmo evitar uma violência que ele vê a própria mãe sofrendo dentro de casa, por exemplo. Então, acredito que é um viés, a escola é um viés totalmente importante, a educação no geral, né, sobre essas questões de gênero. Voltando a falar de lei, doutora Bianca Raposo, temos uma legislação brasileira que é até admirada pelo mundo sobre esse combate à violência contra a mulher? Temos, em tese temos sim, né? Eu acho que a Lei Maria da Penha é necessária, né? É uma lei protetiva, ela tem suas especificidades, tudo, mas eu acredito que, que nem eu lhe falei, isso só não resolva. É uma lei necessária, mas acredito que é uma lei que também tem muitas lacunas ainda em relação à questão da proteção, no geral, né? Porque eu também acredito que não se garante um direito tirando outro direito. Então, se a gente tem a lei, os direitos têm que ser garantidos para todas as partes do processo, né? Então, acredito que a lei é necessária, mas ainda produz várias lacunas que podem ser ali, de alguma forma, melhoradas, ao meu ver. Vamos explicar um pouco melhor para o nosso ouvinte o que temos na Lei Maria da Penha, né? Até recentemente já tivemos uma pauta aqui na Rádio Justiça, que as mulheres desconhecem a Lei Maria da Penha, sabem um ponto, defende a mulher, mas não sabe de uma forma abrangente do que ela trata. O que trata a Lei Maria da Penha? Eu gostaria que a senhora explicasse bem aí, não fosse nada resumida. Tá, vamos lá. A Lei Maria da Penha, né, foi criada depois de uma violência, né, sofrida pela Penha, e ela foi criada, né, com esse intuito de proteção às mulheres que sofriam algum tipo de violência, né? Ela veio se modificando ao longo dos anos, mas a Lei Maria da Penha protege as mulheres não só em questão de violência física, né? Quando a gente fala em violência contra a mulher, a gente trata de violência física, psicológica, patrimonial, que essa mulher sofre. E dentro dessa lei, a gente tem as questões também das medidas protetivas, né? Que quando a mulher sofre algum tipo de violência ou está na iminência de sofrer algum tipo de violência, ela pode, até a delegacia, uma DEAN especializada, registrar o boletim de ocorrência e fazer esse requerimento da medida protetiva, que em tese é deferida em até 24 horas pelo juiz de plantão. Então, mais uma forma de proteção aí em relação
as mulheres, né? A gente, em tese, é uma lei protetiva, ali vai ter muitos pontos técnicos mesmo de procedimento, então o que a gente tem que seguir, aonde que a mulher tem que ir, quando a mulher sofre algum tipo de violência, tem as assistências, né, do governo que acolhem essas mulheres, então Casa da Mulher, o benefício que a mulher também recebe em caso esteja de violência, o homem seja o único provedor da casa. Então, assim, a gente tem esses mecanismos de proteção na Lei Maria da Penha. Temos também os tipos, né, de violência. A Lei Maria da Penha, ela acaba dando exemplos ou não sobre os tipos? Tipo, a violência doméstica, a violência financeira, a violência psicológica? Ela especifica que as violências contra a mulher são essas: física, psicológica, patrimonial. Então, ela cita as questões, ela não cita exemplos. Né? Então, assim, é uma dificuldade. Por favor, dê os exemplos. A gente tem uma dificuldade muito grande quando vai atuar nesses casos de, por exemplo, quando é uma violência física, tá ali o físico, né? Tem a violência física, tem a lesão corporal, então a gente consegue identificar. Então é mais fácil da gente, por exemplo, apontar que teve a violência física. Agora, por exemplo, uma violência psicológica. É muito mais difícil para a gente mostrar, né, até mesmo no âmbito de delegacia e no âmbito judicial, que ali houve uma violência psicológica. Até porque a questão psicológica ainda é um tabu em toda a sociedade. Não é todo mundo que acredita nessas questões psicológicas, que há esse tipo de violência. É a palavra da mulher contra a do homem. Exatamente, né? Então, assim, essa questão do lastro de identificação da violência psicológica, ela é muito tênue. E muitas das vezes, nem quem acolhe a mulher, por exemplo, no ADEAN, entende que houve a violência psicológica. Então, a gente tem esses nuances aí, né? A violência patrimonial é aquela questão, né, de tem-se ali um relacionamento e, em tese, né, vamos supor ali, uma união estável e o homem toma posse de tudo, a mulher não tem nada. Então, ela não administra o dinheiro, ela não administra bens que eles, em tese, seriam em conjunto. Então, assim, também é uma coisa difícil da gente lastrear ali, né? Porque o homem vai falar que não tem a violência e a mulher está falando que tem a violência. E a gente trabalha no processo penal com provas. Então, se não tem-se as provas, é mais difícil. Por mais que tenha entendimento, né, jurisprudencial, que a palavra da vítima se tem muito valor probatório nesse tipo de crime. Então, a gente usa disso também nesses casos. Mas, assim, temos dificuldades, pelo menos nos casos que eu já atuei, de quando não é uma violência física aparente, a gente tem que demonstrar ali com muito afinco, por mais que, muitas das vezes, quem tem aqui, né, procurar essa questão das provas e tudo ali é o Ministério Público, mas muita dificuldade para poder falar, olha, teve uma violência psicológica, olha, teve uma violência patrimonial. Então, são nuances aí que a gente tem na advocacia no dia a dia, que a gente precisa ali, né, de mais cuidado para poder demonstrar que houve. E, pelo que eu tenho de experiência, já vi mais casos de violência física serem judicializados, ter um processo e ter uma pena, do que outros tipos de violência, por exemplo, uma psicológica e a patrimonial. É mais fácil provar uma violência física, infelizmente temos ali a situação, um perito, no caso da violência doméstica, né, estamos falando dela, mas a psicológica, a senhora recorre a quem? Uma psicóloga para fazer um laudo? Geralmente, né, quando a mulher tem esse desejo, né, e tem essa condição aí de procurar um psicólogo, né, inclusive a gente já tem psicólogas na área especialista nessa área de violência doméstica, então só atende mulheres que passam por esses casos. E aí a gente procura uma segunda opinião, porque ele, querendo ou não, um laudo emitido por uma psicóloga, né, especialista, é uma prova pra gente ali demonstrar, olha, a psicóloga especialista está falando que ela sofreu, sim, violência psicológica. E às vezes por vários anos, né? Eu costumo dizer que a violência psicológica, ela é o início ali de uma violência física. A violência física nunca é a primeira violência. Então, vem sofrendo outros tipos de violência até que chega ao ponto de sofrer uma violência física. Estou conversando aqui na Rádio Justiça o nosso debate sobre a violência doméstica. Hoje é Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres. Estamos falando de uma campanha lançada em 2008 pela ONU. Deixa eu apresentar a nossa convidada que chega aqui, já vai para o microfone, porque tem que conversar com o nosso ouvinte. Está conosco a delegada Karen Lacamer, ela que é diretora da Divisão Integrada de Atendimento à Mulher da Polícia Civil do Distrito Federal. Doutora Karen, seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, muito obrigada, desculpa o atraso, mas estamos aqui. Tranquila, a senhora não tem que se desculpar de nada. Doutora Karen, estávamos conversando aqui com a doutora Bianca Raposo. A doutora Bianca Raposo é advogada, ela também é criminalista, especialista em direito penal e criminologia, e também tribunal do júri. Estávamos fazendo uma introdução a respeito desse tema. E ela fala, temos o endurecimento das leis, a maior penalidade, mas
E o infrator, na sua experiência como delegada, ele está preocupado com esse aumento da pena? Isso funciona de fato quando a violência é dentro do lar? A gente espera que tenha um efeito preventivo, o aumento da penalidade. E eu gosto de fazer uma divisão. A pena do feminicídio aumentou consideravelmente. Hoje o feminicídio tem a maior pena do nosso Código Penal. Mas a pena do feminicídio não vai trazer uma prevenção. Porque depois que o feminicídio já aconteceu, né, a gente vai ter o quê? Um atraso no retorno desse autor para a sociedade. Mas em relação aos outros crimes, a gente acredita sim que vai ter uma redução aí, porque hoje o autor ele vai ficar mais preso, a possibilidade de fiança em seara policial ficou reduzida, então ele vai ser submetido mais vezes à audiência de custódia, talvez tenhamos um aumento aí do monitoramento eletrônico e de outras medidas alternativas ao cerceamento de liberdade. Então vamos esperar para ver se realmente vamos ter algum efeito prático em relação a essa majoração das penas. E também está conosco agora a doutora Valéria Medeiros, advogada, presidente da Comissão de Celeridade Processual da OAB do Distrito Federal em Águas Claras. Doutora Valéria, bem-vinda também. Bom dia. Bom dia, Chega muito um pouquinho obrigada. Mais perto, por favor, doutora É um Valéria. prazer estar aqui contribuindo nessa causa tão importante, que é este combate à violência doméstica e, no contexto geral, às mulheres, né? E, doutora Valéria, continuo com a senhora ainda falando sobre essa violência. Como a violência contra a mulher também entrou, assim, a senhora atua nesse sentido também? Como essa situação acabou entrando na sua vida até profissional? Na verdade, eu não me preparei para essa situação, né, para essa defesa específica, mas sou especialista em direito das famílias e esta era uma pauta que sempre chegava à violência doméstica. Então, atendendo aquelas questões relacionadas a divórcio, guarda, partilha de filhos, a gente sempre tinha, né, na manga, às vezes implicitamente, uma mulher que estava sofrendo vários tipos de violência, inclusive a violência psicológica. E aí eu tive a preocupação em me especializar nesse contexto de violência doméstica, não só de violência doméstica, mas de violência da mulher, para poder entender o que caracterizava de fato a violência e o que estava sendo entendido como violência pela sociedade. E orientando essa mulher não só a buscar os seus direitos patrimoniais, mas os seus direitos como ser humano, como mulher, buscando uma ajuda psicológica, psiquiátrica, buscando parceria com esses entes. E aí o meu leque se estendeu nesse sentido e eu vejo que tem muitas pessoas, como a doutora Karen, imbuídas nesse ministério, que hoje eu posso chamar o Ministério de Defesa, e a gente vai sempre se coligando e, por exemplo, hoje estamos aqui juntas, mas já estivemos juntas em outras ocasiões, não foi determinado por nós, mas o universo já conspira por isso, porque somos mulheres que temos nos posicionados nessa situação e se estou aqui é porque tenho capacidade, tenho bravura, força e autoridade para isso, para lutar e ser a personificação dessas mulheres que muitos não têm voz, mas eu quero ser a voz para elas. Deixa eu pegar um assunto que eu conversei com a doutora Bianca, né, doutora Bianca, sobre a violência psicológica, a dificuldade de se provar isso. Como é isso no dia a dia, doutora Karen, lá junto dessa divisão integrada de atendimento à mulher da PCDF? É bem complicado mesmo, a parte prática para a gente identificar e materializar a violência psicológica. Quando se tem uma perícia, é muito fácil, né? Uma lesão corporal, a gente submete a uma perícia, a gente tem um laudo, e o laudo é muito claro, dizendo, lesão corporal presente. Mas a violência psicológica, ela é muito individual. Às vezes uma ofensa que atinge uma colega não me atinge da mesma forma. E ela vai se materializar, se apresentar quando ela reduz a autoestima dessa mulher, quando essa mulher ela realmente se atinge profundamente, ela não consegue mais se identificar com como ela tinha antes dessa violência, dessa prática, ela fica subjugada, diminuída. E aí, para você trazer isso, colacionar para os autos, é muito complicado. Nós, inclusive, estamos fazendo um estudo junto com a parceria do nosso IML, com os nossos médicos psiquiatras, para ver se a gente consegue analisar e fazer algum tipo de perícia, considerando todos os julgados que a gente já tem. As condenações em relação à violência psicológica são raras.
São raras porque a gente não consegue materializar isso. Mas foi importante a legislação tipificar? Foi. Porque é uma violência que é, talvez, a mais praticada e a menos identificada. Vamos lá, doutora Bianca, ainda acrescentando um pouquinho, né, dessa dificuldade de se provar uma violência psicológica, né? É aquilo que eu já tinha relatado, né? E como a doutora reforçou, é muito difícil, porque é que nem eu falei, quando a gente tem uma lesão, a lesão tá ali, muitas vezes nítida, então a gente tem ali a tipificação correta. Mas a questão da violência psicológica é muito sensível, até pra gente que trabalha direto com a vítima, muitas das vezes, né, diretamente ali, que elas nos procuram para exercer algum tipo de defesa. A própria vítima não sabe identificar qual foi a violência psicológica que ela sofreu. Sim. De tamanho trauma que aquilo ali ela causou. Então você pergunta pra ela, o que você sente? O que te causou? E muitas vezes ela não sabe nem expressar o que causou. Então, assim, até pra gente identificar, até pro judiciário, até pra as delegacias identificarem, é difícil porque a vítima tá em tão trauma que nem ela sabe dizer o tamanho da violência psicológica que ela sofreu, né? Então, eu acredito que essa questão, acho que a gente pode, né, até melhorar essa questão dos atendimentos psicológicos às mulheres. A gente já tem muitos programas que atendem, mas, assim, cada vez mais isso ser melhorado, para a própria mulher se entender e para ela se entender que está no âmbito de violência psicológica, porque muitas das vezes ela também não se reconhece como uma pessoa que sofreu violência psicológica ali. E é que nem eu falei, geralmente a violência psicológica vem acontecendo há muito tempo antes de uma violência física, né? A violência física, eu costumo dizer que provavelmente a maioria dos casos é o resultado de uma violência psicológica que já vinha acontecendo há muito tempo. Pois não? Acho que a grande dificuldade é que nem sempre a violência psicológica ela vem com uma ofensa direta. Ela não é um xingamento, ela não é uma ameaça. O agressor muitas vezes diminui assim, você não consegue nem fazer um arroz, nossa, você não é capaz de limpar isso direito. Então são pequenas desconsiderações a esta mulher, que não necessariamente são ofensas verbais. E aí que vem a dificuldade da mulher. Não, mas ele nunca me xingou. Mas ela se sente ali diminuída, ofendida, e ela não entende por que ela está daquele jeito, porque ele nunca xingou ela. Mas ele tem diminuído e tratado ela de uma forma que ela não consegue mais ter aquela autoestima e aquela confiança que ela sempre teve. Pois não. Doutora Karen, nesse sentido de que é algo muito além do que nós possamos imaginar, porque a violência psicológica ela também acontece quando a própria vítima ela não tem nem condição de conhecer as suas próprias forças, porque o agressor ele sempre diz, você não é capaz, né? Você não é capaz nem mesmo, você não conseguiria fazer tal curso, mas você não é capaz disso, você não é capaz de tirar uma carteira de motorista, você não é capaz de concluir, você não tem capacidade disto. E isso vai fazendo com que ela realmente coloque dentro da sua cabeça que de fato ela não é capaz, porque a pessoa com quem ela convive, com quem ela vive, que às vezes essa pessoa tem um certo desenvolver na sua vida profissional ou em outros âmbitos, a figura de afirmação dela, mas que automaticamente diminua o tempo inteiro. E isso tira as forças dessa mulher. E é preciso de uma rede de apoio, sim, para que esteja fortalecendo essa mulher e deixando bem claro que essa rede de apoio não é só para a mulher em situação de violência doméstica, porque nem sempre essas violências decorrem deste meio doméstico, mas pode sim ser estrutural, pode sim ser um assédio moral no trabalho. Um assédio moral no trabalho, um assédio moral, eu não chego a dizer nem um assédio moral, mas uma certa tentativa de diminuição nos cargos, por exemplo. Como advogada, eu já enfrentei várias situações em delegacias, em atendimentos, tentando resolver uma situação do meu cliente, da minha cliente, nos tribunais, em audiências, tentando calar, justamente porque já tive situações em que o promotor bateu na mesa e falou, doutora, eu vou tirar a guarda da sua cliente, porque nesta audiência tinha eu e a minha cliente, e tinham mais ou menos 8 homens na sala. Se eu não tivesse me posicionado, primeiro eu teria perdido a credibilidade dessa cliente que confiou todos os seus problemas, todos os seus projetos, toda a sua vida, né, que tratava-se ali de vida de filhos, e se eu tivesse mostrado fragilidade, eu não teria conseguido não só fortalecer aquela mulher,
mas sim me colocar no lugar ao qual eu estava determinada para estar. Estudei para estar ali e consegui, mas nem sempre é fácil, na maioria das vezes é muito complicado, é muito difícil. Quando se é uma mulher bonita, ela também sofre pressões, porque as pessoas não acreditam que você está ali por mérito, mas sim porque você conseguiu de alguma outra forma. Então, ser mulher é difícil, mas nós podemos, se nós nos aliançarmos, se nós tentarmos buscarmos as fragilidades umas das outras e buscar força naquelas que têm se posicionado. Doutora Bianca já passou por isso também, pelo fato de ser mulher e trabalhar advogando, defendendo uma cliente? Com certeza, já passei por vários acontecimentos, principalmente no tribunal do júri, né? Eu atuo bastante no tribunal do júri e geralmente 90% dos promotores são homens, né? Então já passei por casos de, por exemplo, eu chegar no plenário e o promotor perguntar se eu era estagiária. Se eu era do núcleo de prática, de às vezes eu estar atuando num feminicídio e o próprio promotor usar isso contra mim por ser mulher e estar ali, por exemplo, numa defesa, né, do feminicídio. Então, assim, a violência é tão grande que até a gente em lugares de poder continua sofrendo violência. Exatamente. E a senhora, doutora Karen, também já passou por algum tipo de constrangimento pelo fato de ser mulher, até no próprio exercício da sua atividade? Com certeza. O meu é um mundo altamente masculino, o mundo da polícia. E quando você é mulher, você tem que mostrar mais do que os homens que você é capaz. E a nossa atividade é muito operacional. Eu trabalhei anos no plantão da delegacia da Ceilândia. E eu, como delegada plantonista, eu sou a responsável pelo plantão, sou a chefe do plantão. Eu sempre fiz questão de participar das diligências externas, tanto para apoiar minha equipe, quanto para garantir a legalidade dos procedimentos ali adotados. Quando você decide, poxa, vamos fazer essa prisão em flagrante? Vamos. Se o delegado estiver no local, a gente decide naquele momento. A gente vai arrombar? Vamos arrombar. Então eu trago segurança para minha equipe. Faço questão de estar presente, mas a gente vê que a gente tem que fazer o dobro dos homens para mostrar que a gente é capaz tanto quanto. Infelizmente é uma realidade, infelizmente. 9 horas, vamos fazer um intervalo. Estamos debatendo aqui o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres. Estamos aqui com as nossas convidadas, doutora Bianca Raposo, a delegada Karen Langkammer e também a advogada Valéria Medeiros, e já voltamos. Estamos apresentando Revista Justiça. Voltamos a apresentar Revista Justiça. E estamos de volta com Revista Justiça. Vamos começar agora a nossa terceira e última hora dessa segunda-feira, 25 de novembro de 2024. Lembrando que você pode nos acompanhar também pelo YouTube com imagens aqui da Rádio Justiça, lá no YouTube, Rádio Justiça ao vivo. Tem também o canal 1.3 da TV aberta aqui no Distrito Federal, e também você pode nos acompanhar pelo radios.com.br ou pelo TuneIn. Lá você faz a busca como Rádio Justiça FM. Lembrando sempre que você também pode participar pelo WhatsApp 61999758140, e você pode acompanhar o nosso debate também pela internet. 9 horas e 6 minutos. Revista Justiça. Debate. 9 horas e 6 minutos, estamos falando hoje sobre o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres, por meio de uma campanha lançada em 2008, que retrata uma iniciativa da Secretaria-Geral da Organização das Nações Unidas, a ONU, visando justamente prevenir e também eliminar a violência contra as mulheres e meninas em todo o mundo, convocando para uma ação global para aumentar essa conscientização, fortalecer a defesa e criar oportunidades para a discussão sobre os desafios e também as soluções do problema. Alaranjar o mundo, acabar com a violência contra as mulheres agora. Esse é o slogan que se refere à cor laranja usada para representar um futuro mais brilhante, livre da violência contra as mulheres e meninas, como um tema unificador que perpassa todas as atividades globais da campanha. Estamos aqui na Rádio Justiça recebendo a advogada criminalista, especialista em Direito Penal e Criminologia e Tribunal do Júri, a doutora Bianca Raposo. Temos também a diretora da Divisão Integrada de Atendimento à Mulher da PCDF,
a delegada Karen Lacamer e também a advogada presidente da Comissão de Celeridade Processual da OAB do Distrito Federal, a doutora Valéria Medeiros, da Seccional de Águas Claras. Violência contra a mulher. Doutora Valéria, começo com a senhora esse bloco. Por onde podemos começar esse combate à violência? É uma questão cultural, patriarcado, o que mais? Exatamente. Essa questão de combate à violência doméstica começa dentro de casa. Eu acredito que enquanto não houver uma educação nas escolas, nas igrejas, nos templos, nos locais onde as pessoas tenham uma certa reverência, uma certa iniciação, nada será mudado, não só no nosso país, mas em âmbito mundial. Justamente, eu acredito que o levantar dessa bandeira do dia 25 de novembro a respeito da não violência das mulheres em âmbito internacional começa na educação dos nossos homens, né? E também na valorização, incutir às meninas os seus valores, né? Desde pequenas, das suas forças, do que lhes aprovem e o que não lhes aprovem, né? Porque as meninas, elas também são criadas neste meio patriarcal e elas são colocadas no moldes. E as meninas que não se atêm a esses moldes, elas também se sentem negligenciadas, elas se sentem no limbo, né? Quando elas, de uma certa forma, tentam mudar o curso da sua história e o curso da história mundial em relação à falta de respeito da mulher. E nós, essas meninas, que eu acredito que estamos no limbo, eu, doutora Karen, doutora Gláucia, doutora Patrícia Zapponi, tantas outras mulheres que levantam essa bandeira, elas estão no limbo, mas nós estamos aqui para representar e fortalecer essas mulheres que se sentem dentro dessas caixinhas. Doutora Bianca, a senhora tem um tema aqui interessante, né, para o debate. Já falamos aqui um pouquinho sobre esse aumento da pena, o recrudescimento da pena para a violência doméstica, e isso precisa ser melhor trabalhado. Qual a sua opinião sobre isso? Também até para depois a opinião das outras convidadas. Eu acredito, não só nos crimes relacionados às mulheres, que em recrudescer a pena seja somente a solução, né? Eu acredito que a gente tem um sistema penal aí de muitos anos com esse viés punitivista, com esse viés de encarceramento em massa, que a gente já viu que não funciona, tá? Independente do crime. Então eu acredito que, atrelado a isso, né, e não só isso, se pode pensar, igual a doutora falou, que eu tinha falado mais cedo, nessa questão da educação, políticas públicas, para a gente ver o que de fato leva ao cometimento tanto da violência doméstica, quanto o cometimento de outras violências contra a mulher. E eu acredito que isso deve ser uma junção. Eu não acredito que, em recrudescendo uma parte, pensando no judiciário, resolva as outras partes, né? Então eu acredito que isso aí tinha que ser um equilíbrio, e não acredito, e não só nesse tipo de crime, reforço, que o encarceramento em massa ou que o nosso viés punitivista resolva as questões criminais do Brasil. A gente vem ano por ano cada vez provando que essa não é a solução. Então temos que pensar no nosso sistema criminal de forma diferente, porque da forma que está, independente do crime, e também em relação às mulheres, não está funcionando, e a gente tem aí as provas todos os dias que não está funcionando dessa maneira. Doutora Karen, vamos lá. Endurecer a pena funciona, não funciona? Nós temos tipos diferentes de criminosos, né? O infrator da lei, nós temos infratores da lei que a gente realmente precisa de um encarceramento. E quando a gente fala em encarceramento e aumento aí da punição, não tem como não comentar qual que é o caráter da pena no Brasil. O caráter da pena no Brasil, falando grosseiramente, tem dois viés. A punição, que é o encarceramento, tirar esse autor da sociedade, porque ele precisa ser tirado para puni-lo, e a reeducação, para que ele possa ser novamente reinserido na sociedade. O problema é que, por questões diversas de política criminal, que eu acho que a gente não merece entrar nessa seara aqui de discussão, a gente não tem necessariamente uma reeducação para poder reinserir esse autor na sociedade. Então, existe um sentimento de revolta muito grande das vítimas, às vezes, de falar, mas não adianta denunciar porque ele não fica preso.
E eu até explico isso. Muitas vezes o encarceramento não seria a solução, porque quando a gente coloca no sistema carcerário um autor de violência doméstica que não tem envolvimento com outros tipos criminais... Um réu primário, por exemplo? Um réu primário, por exemplo, ele acaba se envolvendo com outros tipos criminais. Ele acaba aprendendo outros conceitos, tendo contato com outros criminosos que ele não tinha antes. E isso é bom? Não. Isso não é bom. A gente não consegue uma política criminal em que eu vou colocar apenas autores de violência doméstica e de réu primário, entende? Então, concordo com a doutora quando ela fala que esse não é a solução, mas eu acho que é um meio, sim, que a gente tem que utilizar, porque tem que encrudescer as penas, porque a gente tem que mostrar para o autor de violência doméstica que aquilo não é brincadeira, que não é só um xingamento, que não é só uma ameaça, que não é só um tapa. A gente tem que mostrar que aquilo é crime, e que é um crime sério. A ameaça, principalmente, a gente tem que considerar, porque a ameaça é um crime muito simples, é uma pena muito baixa, e muitas vezes é desconsiderado. Não, mas eu só ameacei, mas eu nunca fiz nada com ela. Mas a ameaça pode ser o passo seguinte do feminicídio, o passo anterior do feminicídio. E se você não considerar a ameaça ali como uma coisa importante, você não evitaria o feminicídio. Tanto é, Sérgio, que teve uma alteração agora, e para a gente lavrar o flagrante ou instaurar o inquérito policial, a gente precisava do consentimento da vítima em caso de ameaça. Ela precisava fazer uma representação. E agora alterou a legislação e ela não precisa mais. Ficou uma ação pública incondicionada, assim como a lesão corporal. Então, eu, como delegada de polícia, se presencial tiver uma testemunha de uma ameaça, eu vou lavrar a prisão, independente da vítima concordar ou não. E existem várias críticas, e depois eu vou passar de novo a bola para elas, dizendo que isso não seria justo, porque a gente está tirando ali a possibilidade da mulher de decidir, mas eu não concordo. Eu acho que foi sim uma alteração penal boa, porque muitas mulheres, elas não entendem a relevância da ameaça. Exatamente porque o autor da violência doméstica é uma pessoa com quem ela tem afeto ou ela tem parentesco, é uma pessoa que ela acredita que vai mudar, então ela tem um carinho, então ela acaba desconsiderando a relevância desse crime. E eu não sei o que a senhora acha. Doutora Valéria, por favor. É tão certo tudo isso que está sendo tratado, que no que tange o que a doutora Bianca falou a respeito da rigidez das leis em relação à punição do agressor, houve uma mudança legislativa. Na verdade não foi nenhuma mudança, foi uma inserção de uma lei, né, a lei antifeminicídio, que foi adotada agora em 2024, né, a lei 14.824, acredito que seja esse o número da lei, que enrijeceu as leis, né, as penas para o agressor, que antes era o agressor que causava o feminicídio, ele era visto aos olhos da lei penal como um homicida, e assim numa situação qualificada, e passou-se a ser feminicídio. As penas antes elas ficavam a pena máxima seria aí de 10 a 20 anos, passou-se para de 20 a 40 anos. Então, assim, houve um endurecimento das leis. Mas, como a doutora Karen falou que existem tipos de agressores e tipos de punições, eu ainda continuo entendendo que, enquanto não houver uma educação em todas as áreas, não haverá, não terá como você enxugar gelo, porque você vai entupir os cárceres, mas você não vai trazer uma mudança dentro dessas mentes. Eu posso dizer isso com propriedade, porque antes de ser advogada, eu fui educadora social, eu cuidei de menores infratores durante 5 anos aqui na Papuda, e, sinceramente, a minha crítica para o sistema, pelo menos para o sistema que cuida da Secretaria da Criança, é péssima. Eu vivi de perto, eu cuidei desses menores que chegavam, infratores de inúmeros crimes, como só dentro do seguro, que é o local onde vão os estupradores, os que assassinam suas mães, esse tipo de infrator, eu fiquei 1 ano cuidando deles. É um local totalmente separado. E quais eram as penas? Como eram tratados esses menores lá?
Sinceramente, eles eram tratados. Eu tinha uma visão quando eu saí dentro da faculdade. Eu formei em agosto de 2013 e entrei dentro da Secretaria da Criança em dezembro de 2013. E eu tinha uma visão do infrator e lá dentro eu vi uma outra situação. É uma situação de desestrutura familiar, sim, mas o Estado favorece os criminosos. Em que sentido? Jogam os menores naquele local, eles são tratados como bebês. Nós éramos babás. Lá eles têm acesso a psicólogos, professores, uma ótima alimentação com nutrição. A comida de lá é fantástica. Eles têm, não que isso não, todo ser humano tem direito a isto. Só que, como foi falado, para que servem as penas? Elas servem para punir, para que traga a sociabilidade para esse indivíduo e que ele possa viver em sociedade. Só que lá, não. Lá forma o agressor futuro. Aí, quando ele vai para um presídio de maiores, a realidade é outra. Certamente, o tratamento não será o mesmo. Só que ele já está alienado. Porque o período de formação desse menor infrator, ele poderia ser tratado dentro dessa penitenciária que foi, mas lá ele é cuidado de uma forma que não deveria. Ele deveria ter, embora ele ainda seja um ser em formação, assim dizem os psiquiatras, os psicólogos, ele de uma certa forma ele tem noção da sua infração e deveria ser forjado naquele lugar. Mas lá naquele lugar, ele é fortalecido para crimes maiores. E eu posso dizer isso com propriedade. Foram 5 anos e eu fiz um ótimo trabalho ali dentro. Tive um aval dentro do meu diretor à época, tive carta branca lá dentro, agradeço muito a ele e fiz um exímio trabalho. Mas, sinceramente, a máquina, o Estado, corrobora para os agressores de mulheres no nosso país. Pelo menos aqui no Distrito Federal eu falo com propriedade. Doutora Bianca, por favor. Como eu disse, eu acho que punir é necessário, mas a gente tem que ver a forma de se punir, né? Como a gente tem um viés punitivista e o viés de ressocialização, se só o punitivista está funcionando e o da ressocialização não está, a gente tem um grande problema. Exato. A balança não está sob medida. Então, é nesse viés que eu falo que só recrudescer e punir sem ver o restante da questão social, a questão da ressocialização e a questão do porquê se chegou àquele ponto do cometimento do crime, o só punir, para mim, continua sem nenhum tipo de sentido. Essa é a minha questão maior. Não que eu não acho que tenha que punir. Tem que punir. Punir é necessário. Até porque a gente precisa para viver em sociedade. Mas o que é que esse punir tem por trás? Esse é meu questionamento. Mas, assim, punir é necessário, mas eu costumo falar que punir é necessário dentro das regras do jogo. Doutora Karen, eu gostaria de falar sobre... na sexta-feira falamos aqui sobre a Conferência Distrital de Segurança Pública, a primeira que começa amanhã aqui em Brasília, vai até o dia 28. Um dos temas que tratei com o Dr. Marcelo Zago foi sobre a violência contra a mulher. E ele estava falando justamente sobre os equipamentos, o aparato que a mulher tem para a sua proteção. Aqui no DF, ele até falou que existe um celular, um equipamento assim, que faz com que a mulher tenha contato direto com a autoridade policial. Conta pra gente como é que funciona isso, até para que a própria mulher tenha mais segurança, porque a maioria tem medo de fazer a denúncia, porque fala, mas eu vou fazer a denúncia e não vou estar protegida. Isso, ótimo. A gente tem que deixar muito claro que temos sim meios de proteger a mulher. E as pessoas questionam, mas por que a gente continua tendo feminicídio? Porque a grande maioria não registra ocorrência. E se o Estado não tem conhecimento de que a mulher está em risco, ele Exato. Não consegue proteger. Então, diante do registro da ocorrência policial, a gente pode conceder a medida protetiva. E a medida protetiva funciona, não é só um pedaço de papel. Inclusive, o Dr. Zago, diante lá da Câmara Técnica de Monitoramento de Feminicídios e Homicídios, fizeram um estudo e comprovaram que a chance de uma mulher ser vítima de feminicídio, tendo uma medida protetiva vigente, em que ela também cumpra, é de 0,00008%. Isso significa o quê? Que é mais fácil essa mulher ser morta num acidente de trânsito do que ela ser vítima de feminicídio com a medida protetiva vigente Sim. que ela cumpra. E que ela cumpra por quê? Porque ela precisa cumprir. Não adianta ela colocar o agressor dentro da casa dela, que a medida protetiva não vai funcionar.
Mas a gente tem então a medida protetiva e se houver um caso de descumprimento da protetiva, a gente evolui a proteção. Aí nós temos o programa Viva Flor, que é um dispositivo eletrônico ou um aplicativo que coloca no aparelho celular da vítima e que, se ela avistar esse agressor, ela aciona esse botão como se fosse um botão do pânico e imediatamente aciona a mesa do CIOB e uma guarnição da polícia militar é deslocada até o local. Todas as mulheres que até hoje foram monitoradas com o sistema Viva Flor, elas tiveram uma taxa de sucesso de 100%, porque não tivemos vítimas de feminicídio com o Viva Flor. Sim. E Sérgio, se o Viva Flor não der certo, a gente também tem o DMPP, que é um dispositivo móvel de proteção à pessoa. É um rastreador? É como se fosse um rastreador. No autor é colocado um monitoramento eletrônico, que é a tornozeleira, e com a mulher fica um dispositivo. E aí o juiz determina a distância em que eles têm que ficar. Então, assim, se a medida protetiva não foi eficaz, se ele não obedeceu, ele vai ser monitorado. Então, ele se aproximou da vítima, vai bipar e, novamente, vai chamar lá o CIOB, vai entrar em contato com essa vítima. No DMPP, inclusive, o juiz pode determinar que ele não pode se aproximar de zonas cinzentas, como a casa da vítima, o local de trabalho, o local de familiares, que se ele entrar nessas zonas, aí também o monitoramento vai ser acionado. E se tudo der errado, a gente pede a prisão. Sim. A gente faz uma evolução dessa proteção e as prisões, sim, são concedidas nesses casos. Porque o objetivo não é encarcerar, o objetivo é trazer a proteção. Mas se os meios de proteção não são suficientes, a gente tem que realmente tirar de sociedade esse agressor. O Viva Flor, ele é um aplicativo ou é um aparelho celular que entregue à vítima para que ela tenha esse contato com a autoridade? Ele começou como um dispositivo eletrônico que é muito parecido com um aparelho celular, mas nós já evoluímos para o aplicativo. Então, se a vítima tem aparelho celular com internet, a gente pode instalar nesse aparelho celular dela e aí fica mais fácil do que carregar 2 dispositivos. Sim. E inicialmente só era instalado em determinadas delegacias e estamos ampliando para outras delegacias para poder ampliar esse acesso e essas mulheres terem mais essa segurança com facilidade. A senhora tem ideia de quantas mulheres que já usam o Viva Flor assim, que estão sob essa situação? Não, mas eu consigo, né, até o final dessa reportagem. E no caso é mais fácil, né? O Viva Flor, que é um aplicativo, do que o próprio DNPP que a senhora explicou. Exatamente. Tem para todo mundo? Vamos dizer assim? A questão do DMPP é que a partir do momento que você coloca o monitoramento eletrônico, a tornozeleira eletrônica, é um meio de cerceamento da liberdade, né? Então a gente utiliza para casos um pouquinho mais graves. Já o aplicativo é uma forma de segurança mais fácil para a vítima, um custo baixíssimo, porque é um simples aplicativo que a gente vai baixar e ela vai ter esse monitoramento em tempo real. É um georreferenciamento, a polícia vai saber onde ela está a partir do acionamento. Entrada em contato com ela para deixá-la calma, fazer orientações. Tem até um caso de sucesso que a gente sempre conta, que uma vítima ia descer do ônibus na sua parada e avistou o agressor naquela parada de ônibus e ela acionou o Viva Flor. A mesa foi acionada, entraram em contato com ela e falaram: não desce tantas paradas após. Ela desceu, obedeceu ao comando, tinha uma guarnição aguardando ela e outra equipe foi até o local e ele estava com uma faca na mão. Então ela poderia ter sido vítima de um crime grave, mas ela foi salva pelo programa, porque ela confiou no sistema, né? Ela acreditou que ela poderia ser protegida e ela efetivamente foi. Porque a gente geralmente só fala os casos de tragédia, né? Sim. A gente não tem bola de cristal para provar, isso teve sucesso, olha, a gente salvou essa vítima. Mas esse caso a gente salvou essa vítima com o programa Viva Flor. Sim. Doutora Valéria. Eu encontrei aqui a informação que atualmente são 350 mulheres que estão utilizando esse monitoramento aqui no Distrito Federal. Obrigada. É muita gente. E essa situação, doutora Valéria, do medo, né, de não ter a proteção, é um grande ponto, né, que a senhora até como advogada, como é que tranquiliza? Não, vamos confiar, a medida protetiva vai ser eficaz. Sim, isso acontece corriqueiramente e chega no meu escritório de uma forma, as pessoas sempre vão indicando, né, e assim, é importante também trazer esse olhar para os profissionais que estão atrelados na defesa da mulher. Não só delegacias, não só os órgãos, os tribunais, o STF, o STJ, né? Mas os advogados que resolvam atuar nessa situação que é muito delicada, eles precisam saber se de fato
eles são hábeis, não no que tange ao seu conhecimento jurídico, mas sim de energia para lidar com essa situação, de posicionamento, de coragem, né? A mulher, quando ela vai buscar essa ajuda jurídica, geralmente ela vai buscar apenas os seus direitos patrimoniais, porque, como a doutora Karen e a doutora Bianca já elucidaram aqui, às vezes a mulher ela vive aquele ciclo de agressão em todos os âmbitos, que ela já nem acha que aquilo seja agressão, ela já acha que aquilo ali é o jeito dele. É o jeito dele, e assim, eu me deparo com várias situações, às vezes o cliente, o agressor diz: é o meu jeito, eu sou assim mesmo, é o meu jeito grosso de falar, eu só falo gritando, eu sou autoritário, eu fui criado assim, eu sou assim, eu não vou mudar, né? Aquele complexo de que realmente ele não vai mudar. E a vítima, ela entende que é o jeito dele, então ela não consegue entender. E o profissional que está ligado à defesa das mulheres, ele tem que ter este olhar clínico. No escritório, eu já atendi várias situações. Uma em especial foi uma cliente que ela foi lá só para cuidar de questões patrimoniais, enquanto já tinha mais de 7 anos que ela não recebia a pensão alimentícia da filha. E eu fiz a pergunta: por que não? Porque eu não quero, porque eu tenho medo dele, porque eu não quero nem papo com ele, porque eu vivo muito bem financeiramente, mas como ele fez vários empréstimos, fizemos várias situações, tivemos várias empresas, e ele continua utilizando o meu nome, eu gostaria de ver a possibilidade de parar. Conclusão: eu disse, olhando nos olhos dela, e quero ser bem clara que não foi só pelo dinheiro. Pelo contrário, ela não tinha condição naquela época de me pagar como deveria, pelo fato de estar com a vida toda embaraçada rente aos empréstimos que ele havia contraído no nome dela. Mas eu peguei nas 2 mãos dela e disse: nós vamos até o fim, eu vou te ajudar, os alimentos não é para você, é para sua filha, ainda que você diga que não precisa, você pode fazer uma poupança para uma viagem futura para ela. Não precisa ter medo dele, estou contigo. Era um período de Natal, na época eu estava comprando as coisas para fazer a minha ceia, ela me ligou e morrendo de medo, que disse que ele estava vindo. Quando soube que ela entrou, nós pedimos uma medida protetiva, e como eu fiz a minha crítica ao sistema socioeducativo no Distrito Federal, eu vou fazer enaltecer, porque aqui no Distrito Federal as medidas protetivas, elas têm plena eficácia, e como a doutora Karen elucidou, eu acredito que as que não conseguem serem concretizadas são as que não chegam ao poder do judiciário e nem as delegacias que estão imbuídas nessa situação. Mas é preciso o olhar apurado dos profissionais que estão atrelados nessa causa de defesa da mulher em vulnerabilidade em todos os âmbitos, não só doméstico, para que profissionais corajosos para que possam fazer e incutir essa pessoa de que ela tem direito e que ela não está sozinha. O meu lema é este: você, mulher, não está sozinha. Infelizmente, nosso tempo já está acabando. Tenho que começar agora a agradecer as considerações finais, as mensagens que vocês vão deixar para as mulheres que estão vindo à Rádio Justiça, os nossos ouvintes de forma geral. Começo agradecendo a doutora Bianca Raposo, ela que é advogada, criminalista, especialista em direito penal, criminologia e tribunal do júri. Muito obrigado por estar conosco aqui, doutora Bianca. E só a mensagem final sobre esse tema tão importante, com certeza estará de volta aqui na Rádio Justiça. Eu agradeço o convite a todos que estão escutando a rádio. A minha deixa final é para que as mulheres se cuidem, se protejam e que utilizem dos mecanismos que a gente tem, tanto do judiciário quanto das delegacias, porque a gente precisa acreditar que o nosso mecanismo funciona. Agradeço também a doutora Karen Lancammer, ela que é diretora da Divisão Integrada de Atendimento à Mulher da Polícia Civil do Distrito Federal. Doutora Karen, muito obrigado por estar conosco aqui na Rádio Justiça. Outro dia eu ouvi uma mulher falando assim, que quando ela é atendida por uma mulher delegada, às vezes a coisa não fica muito bem não, parece que existe uma resistência assim. Isso é verdade, doutora Karen? As delegadas são mais duras com as próprias mulheres? Com as próprias mulheres? Não sei, eu acho que a gente tem mais empatia. E também somos mais realistas, talvez, né? A gente se coloca no local, a gente sabe que nem sempre as mulheres fazem o bom uso da Lei Maria da Penha.
E a mulher Talvez também seja tem isso. E a mulher também tem um tirocínio para saber se aquela mulher está lá de fato com alguma reclamação efetiva ou se há algo mais que poderia ser resolvido de outra forma. Exatamente, muitas vezes batem na delegacia para resolver questões plenamente patrimoniais ou de guarda, e a gente tem que filtrar porque a gente efetivamente quer proteger, a gente quer aplicar a lei, a gente quer valorizar a Lei Maria da Penha, e quando se vem fazendo mau uso, a gente tem que dar uma encrudecida ali. E qual a sua mensagem final então para essa data tão importante de combate à violência contra a mulher? Eu acho que as mulheres precisam buscar esclarecimento, porque a violência muitas vezes ela é assim naturalizada. Então a mulher não sabe que ela é vítima de violência, e buscando esclarecimento, conversando, lendo, assistindo a palestras, ela vai conseguir entender se o que ela passa é normal ou não. E eu deixo muito claro que o que traz desconforto nunca é normal. Então vamos buscar conhecimento, que esclarecimento é poder. Muito obrigado, doutora Karen. Agradeço também a doutora Valéria Medeiros, advogada, presidente da Comissão de Celeridade Processual da OBDF, Águas Claras. Obrigado por estar conosco. E a sua mensagem final. Eu quero agradecer a presença de todos e o convite de estar aqui neste canal, que é extremamente relevante para a sociedade e com temas tão abrangentes e conscientizadores, para a nossa comunidade. Agradeço a cada ouvinte e a você, mulher, que está nos ouvindo. O meu desejo é que você, se estiver nesse contexto de violência, independente que seja doméstico, procure os meios cabíveis, as delegacias especializadas. Me procure, eu estou à disposição de vocês para o que precisar, para conversar, para elucidar uma situação, até que você possa estar na dúvida se está sofrendo ou não a violência doméstica. Nós somos um braço na sociedade, e enquanto houver uma mulher que defenda outra mulher, nós estaremos aumentando o nosso laço de proteção. Enfatizando essa pergunta que foi feita para a doutora Karen, de que uma ouvinte disse que às vezes não gostaria de ser representada ou de ser ouvida numa delegacia por uma delegada. Por vezes nós, como mulheres, tratamos as outras com uma certa rivalidade, sim. Isto é notório. E nós precisamos baixar a guarda. Nós precisamos nos dar as mãos. Nós precisamos de empatia uma com as outras, porque juntas nós somos mais fortes. Então, nós precisamos quebrar esses paradigmas para que vocês possam saber que tem mulher que luta por vocês. Você não está sozinha, mulher. E aproveitando o gancho aqui sobre até uma campanha lançada pelo CNJ, o ministro Luiz Roberto Barroso lançou a campanha Não Fique em Silêncio. Então, mulher, não fique em silêncio, que assim todos vão saber o que está acontecendo dentro de casa, sim, correto? Sim. Muito obrigada. Muito obrigado às nossas convidadas. Lembrando que esse debate vai estar disponível também no YouTube da Rádio Justiça depois, para você até encaminhar para uma mulher que passa por essa situação, para que ela possa ter a noção, despertar e combater a violência dentro de casa. 9h35, intervalo. Na volta à Semana do Judiciário com o consultor da Rádio Justiça, Tiago Pádua. Até já. Estamos apresentando Revista Justiça.